Aleluia. Com a graça do Senhor, hoje então vamos dar continuidade ao estudo, à compreensão deste evangelho, que é o quarto dos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa é a ordem que encontramos na Bíblia. E hoje vamos então estudar aqui e compreender, buscar compreender um pouco do que o Senhor tem para nós neste relato tão impactante. Não é preciso ver para crer. Entenda isso. Vamos falar bastante sobre fé hoje, sobre crer. E crer é um verbo. Crer é ação. Como todo verbo em nossa língua, em nosso idioma, reflete algum tipo de ação, de atitude. Crer é um verbo. Crer é ação. Crer não é algo estático, parado. Fé é atitude. Diga comigo assim: fé é atitude. Amém? Como diz o tema aqui, crer sem ver. Então, retornando Jesus, nós vimos em cultos anteriores que ele estava retornando da Judéia, de Jerusalém, onde ele foi na Páscoa. De Jerusalém estava retornando para a Galiléia, indo para o norte da Terra Santa. E ele para em Samaria, vimos isso no culto anterior, onde ele encontra a mulher samaritana. E por conta da pregação dela, muitos creram. Ele ficou ali um tempo. E começa essa passagem que estamos estudando dizendo justamente isso. Depois de ficar ali 2 dias, ou seja, depois de ele ficar 2 dias em Samaria, por conta da atitude daquela mulher que creu nele, pregou, evangelizou, e dos demais samaritanos, agora ele continua indo para a Galiléia. Porque é interessante o que é dito aqui, no versículo 44: pois como ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Essa expressão de Jesus, esse provérbio citado por ele, é mencionado nos demais evangelhos, e é uma realidade, precisamos entender um pouco sobre isso. Ele estava se referindo à Judéia. Sabemos que Jesus nasceu em Belém, de Judá, e ele estava até então ali em Jerusalém, por conta da Páscoa. Jerusalém é a cidade do rei, a cidade do Senhor Jesus, mas eles não o receberam como profeta, como palavra do Senhor. E isso é verdade até hoje. Isso se pratica até hoje, muitas vezes. Você, como um homem, como uma mulher que busca o Senhor, que ora, muitas vezes você fala do evangelho na sua casa, aos seus pais, aos seus irmãos, aos seus próximos, e você não é ouvido, não valoriza, não reconhecem como autoridade, até que vem outro e fala o mesmo evangelho, e é recebido e ouvido. Mas em tudo isso damos glória a Deus, amém? Porque o importante é que creiam, seja através da tua palavra, ou através da palavra de uma outra pessoa. Mas esse é um fato que você precisa entender para saber lidar com ele. Quem aqui tem uma caminhada e está andando com o Senhor Jesus, foi batizado, ou ainda não foi batizado, mas está nessa caminhada há menos de 5 anos? Levante a mão, vamos ver. Muitos aqui. Há menos de 4 anos, levanta a mão. Alguns também. Há menos de 3 anos, levante a mão. É isso. E nessa caminhada que você está, e outros estão há mais tempo, é comum você compartilhar as boas novas, sim ou não? Eu não sei se você foi o primeiro da sua família, ou quem sabe você foi o último, né? O que deu mais trabalho. Outros vieram antes de você, se converteram, e só depois você foi. Mas o fato é que se você está pregando, falando do evangelho, você vai perceber isso. Mesmo vendo a transformação, há uma dificuldade em reconhecer o profeta, ou seja, aquele que serve a Deus. Mas não tem problema, porque nós não buscamos reconhecimento humano. Fala para o teu irmão: não buscamos reconhecimento humano.
Não se frustre com isto. Não fique frustrado ou frustrada. Faz parte. Nem mesmo Jesus foi reconhecido entre os seus. Que dirá nós? Mas então, sabendo disso e passando por cima disto, chega Jesus a Galiléia. E ali o receberam bem por um tempo. Depois vamos perceber, se Deus permitir, em outra oportunidade, mais à frente, que mesmo estes, depois de um tempo, também já não receberam mais Jesus. Conforme ele foi falando, pregando a verdade que liberta, a verdade que incomoda, a verdade que não é relativa, conforme se diz hoje, não uma verdade, mas a verdade, porque não existem verdades, existe verdade. Não existem caminhos, existem o caminho. Jesus foi bem claro ao dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse: eu sou um dos caminhos, ou sou o melhor caminho, eu sou uma das verdades, ou a melhor verdade. Ele foi enfático, como sempre em suas palavras. Talvez para você que creia isso seja muito claro, mas precisamos entender que para muitos, na melhor das hipóteses, é mais uma verdade. E precisamos nos firmar e permanecer nesta verdade revelada no Evangelho. Mas ali, naquele momento, muitos receberam bem a Jesus. Até porque, como o texto diz, eles também estavam voltando de Jerusalém. Houve uma grande festa, a Páscoa, que é a festa anual, e eles iam até Jerusalém, de todos os lugares ali, e voltaram falando sobre esse novo profeta, esse novo homem de Deus, alguém que tinha palavras que ninguém poderia entender, que fez milagres, sinais. O sinal lá onde ele transformou água em vinho, também já era conhecido. Então receberam bem. Mas é interessante também percebemos que Jesus, ele nunca se deixou levar pelas circunstâncias, nem por ser bem recebido, nem por ser mal recebido. As circunstâncias nunca afetaram o Senhor Jesus, e assim deve ser conosco. É muito bom ser bem recebido, todos nós gostamos, e é uma bênção, e a palavra nos orienta a bem recebermos as pessoas. Mas se eventualmente não formos bem recebidos, isso não pode nos afetar. E também se formos bem recebidos, isso também não pode nos afetar, porque muitas vezes podemos ficar constrangidos de tomar certa atitude correta, certa palavra correta, porque estamos ali bem recebidos, e não queremos, quem sabe, criar uma situação desagradável no primeiro momento. Mas Jesus, ele nunca se deixou levar por esse tipo de situação, e com muita sabedoria, muito amor, muita ousadia, diga comigo, ousadia, sempre com muita intrepidez, que são características do Espírito Santo em nós. Ele sempre trouxe a palavra certa no tempo certo, e a palavra certa no tempo certo, diz Provérbios, são como maçãs de ouro em uma bandeja de prata. É algo maravilhoso, é um tesouro. E o verdadeiro amigo, ele traz essas palavras. Aquele que ama, traz essas palavras. Mas sendo bem recebido ali, como diz, é que eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém, e tinham visto tudo que Jesus havia feito lá. Jesus voltou, versículo 46, a Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho, que é o primeiro sinal registrado aqui por João, lá no capítulo 2. E surge uma figura aqui, surge um indivíduo. Estava ali um alto funcionário público, que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Surge aqui uma pessoa, o texto não traz o nome dessa pessoa, nem do seu filho, mas ele tinha uma função, um cargo importante.
Na verdade, dependendo da versão, você vai encontrar dizendo que ele era da família real, ele era um servo real. A palavra aqui, ela possui vários significados. E nesse texto traduz como um alto funcionário, alguém importante. Mas como todos nós, independente do cargo que exercemos, independente da nossa conta bancária, independente da nossa posição social, independente da formação que temos, e preste atenção nisto, porque todos nós somos tentados, preste atenção nisso, todos nós somos tentados a valorizar as pessoas por essas circunstâncias, não pelo que elas são. Jesus já ensinou que a vida não consiste nas riquezas que alguém possui ou não possui. Amém? E eu digo isso porque é um fato, que nós somos tentados a valorizar pela roupa, pela fala, pela aparência, pelo carro, pela profissão, pela família. Valorizamos ou desvalorizamos. Este homem era um alto funcionário, mas isso em nada mudava a situação dele de ser um dependente de Jesus, como todos nós somos dependentes de Jesus. Amém? Não caia nessa armadilha. E eu falo isso porque em Nova Andradina, nós somos de Nova Andradina. Eu não sou daqui, sou de Dourados, mas vivo aqui há quase 20 anos. E posso dizer que é uma cidade onde, infelizmente, as pessoas querem mostrar algo que não são, ou às vezes até são, mas pensam que isso faz delas melhor ou pior que alguém. Esse é um engano tão primário, tão básico, que qualquer estelionatário, meia boca, ele sabe como enganar as pessoas. Uma delas é estar bem vestido, sim ou não? Falar bem, sim ou não? Mostrar que tem dinheiro quando não tem, sim ou não? O bom estelionatário, o médio, faz isso. Os golpes de telefone, a pessoa liga aquela palavra, né, bem colocada, né? A forma como diz, como fosse um profissional da área, porque nós somos tentados a cair nessa armadilha da aparência. Fala para o teu irmão assim: não caia na armadilha da aparência. É interessante porque muitas vezes eu já ouvi, não sei se você já ouviu isso, pessoas dizerem: você fala da igreja, agora tem nome a igreja, né? Você viu colocar o nome da igreja, né? Igreja Batista Vale do Viema. Não tinha nome a igreja, né? A igreja em frente à Casa da Borracha, né? Agora tem nome. Mas às vezes as pessoas falam: você é lá daquela igreja, lá, igreja de rico. Quem já viu isso aqui? Igreja de rico. Amém, né? Amém, amém. Não sei se isso é bom, se isso é ruim. Não sei se a pessoa está falando isso de forma positiva ou negativa, mas amém. Porque são levados pela aparência. Aí determinada igreja é o que então? De pobre? Aí nós caímos muitas vezes nessas armadilhas, mas Jesus nunca se deixou levar por isso. Amém? Diz para o teu irmão: Jesus te ama como você é. Agora completa, dizendo assim: por isso Ele quer mudar a sua vida. Logicamente que alguns sinais externos demonstram quem a pessoa é, de fato. Também não podemos ignorar essa verdade. Sinais externos demonstram muita coisa, porém devemos julgar da maneira certa. Mas esse alto funcionário, como todos nós, dependente de Jesus, dependente de uma resposta, dependente de uma palavra, nesse caso estava numa situação muito difícil, talvez uma das piores situações que alguém pode se encontrar, que é ter um filho doente à beira da morte. Essa era a situação. Diz o texto: um alto funcionário público, versículo 46, que morava em Cafarnaum, ele tinha em casa um filho doente. No final do versículo 47 vai dizer assim, que ele desejava que Jesus curasse o seu filho, que estava morrendo. Talvez seja uma das situações mais difíceis. Não sei se alguém já passou por algo parecido, que um ser humano pode enfrentar: ter um filho doente, quase morrendo. Ele chega então a Jesus, porque ele ouviu falar.
como você ouviu falar, como eu ouvi falar. Ele ouviu falar que Jesus muda a vida das pessoas. Ele ouviu falar que Jesus, ele faz alguma coisa diferente, que Jesus, ele tem resposta, que Jesus, ele faz sinais e maravilhas, que Jesus tem palavras de vida eterna. Ele ouviu daquelas pessoas que estavam em Jerusalém na Páscoa e viram o agir de Jesus. E ele vai então até Jesus dizendo: Senhor, ele morava em Cafarnaum e pediu para Jesus que ele fosse a Cafarnaum para curar o seu filho. O texto não diz mais nada acerca deste homem, se ele era fiel, se ele era convertido há muito tempo, se não era, se era o primeiro encontro dele com Deus, se foi a primeira vez que... A Bíblia não fala isso, não traz um currículo. Sabe por quê? Porque, amados, o que importa na nossa caminhada com Jesus é agora, amém? Fala para o teu irmão: é hoje. É hoje. O meu passado não interessa. Eu posso ter caminhado com Jesus, estado com Jesus, vivido com Jesus, até o presente momento, e por algum motivo esfriar, abandonar, parar de segui-lo, desanimar. O meu passado não gera um crédito com Deus. Da mesma forma, um passado errado, pecaminoso, no engano, na ira, no ódio, na lascívia, na imoralidade, na ignorância, não influenciará a minha comunhão com Deus se hoje eu entregar a minha vida a Ele. Amém? Logicamente que essas são circunstâncias que vão influenciar muita coisa. Se eu tenho uma caminhada com Deus de anos, glória a Deus, porque é mais fácil caminhar com Ele agora do que quem está começando. Mas em relação à salvação, à comunhão, até a oração respondida, isso não muda. Por isso, meu irmão, é hoje. Fala para o teu irmão: é hoje. Nós precisamos estar firmes com Deus hoje. E amanhã? Amanhã não existe. Amanhã não existe. Se Deus permitir, amanhã se tornará hoje em nossas vidas, amém? E hoje nós precisamos estar firmes com Deus. Esse homem, naquele momento, ele creu e buscou a ajuda do Senhor Jesus. Eu te digo: busque a ajuda do Senhor Jesus. Mesmo sem saber, mesmo sem compreender muito bem, veja bem, na mente daquele homem, na compreensão limitada dele, era necessário que Jesus fosse com ele até Cafarnaum. Para ele era necessário. Jesus tinha poder para curar, mas esse poder não era tão grande a ponto de dispensar a necessidade de Jesus ir lá orar e pôr as mãos sobre o filho dele. Não precisava nada disto, mas Jesus em nenhum momento o criticou por conta desse detalhe. Como lemos no início do culto, Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, amém? Mas se você crê no poder de Cristo, se você entrega a sua vida a Ele, Ele fará o milagre, o sinal, a maravilha, o prodígio, ou qualquer outro nome que você queira dar. Mas é interessante a fala do Senhor Jesus no versículo 48. Leia comigo bem forte 48, se você pode fazê-lo. Vamos lá? Diz o texto aqui, João 4:48. Jesus disse ao funcionário: vocês só creem quando veem grandes milagres. Aqui Jesus ele lança essa palavra àqueles que estavam ali, uma crítica, uma constatação. E aquele que crê porque viu algo,
terá mais dificuldade. Deus faz sinais e maravilhas, isso é fato. Mas não se engane, muitos esperam, muitos aguardam ver algo para crer. Veja bem, milagres acontecem todos os dias. Eu já fui curado, por exemplo, em relação à minha voz. Hoje eu tenho essa voz potente, com a graça do Senhor, porque eu fui curado. Minha esposa foi curada. Hoje nós temos 3 filhos, para quem não poderia ter filhos. Milagres acontecem de multiplicação, respostas. Mas veja bem, presta atenção, meu irmão, minha irmã. O milagre não faz alguém crer. Muitos viram esses milagres na minha vida, na vida da minha esposa, e não creem ainda. Muitos viram milagres quando Jesus multiplicou o pão. Muitos viram milagres quando Moisés tirou o povo do Egito. Muitos veem milagres, sinais, são curiosos. Herodes, diz o texto, quando Jesus foi levado preso diante dele, ele queria ver um milagre, um sinal, e Jesus não fez nada. Jesus não está aí para suprir curiosidade de alguém. Nós devemos crer pela palavra lançada pelo Senhor, amém? Porque senão seremos facilmente ludibriados. Porque Jesus disse que no final dos tempos muitos virão, e muitos sinais e milagres acontecerão, e enganarão a muitos. O que distingue não é o milagre, não é o sinal, mas é a palavra lançada. Palavra essa que pode fazer milagres. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 20. Você já ouviu falar desse camarada, eu acredito. João capítulo 20. Aqui Jesus já havia morrido, ressuscitado, e ele apareceu a alguns discípulos, mas ainda não tinha aparecido a todos, apareceu a alguns. No versículo 24 diz assim, João 20, versículo 24: acontece que Tomé, quem já ouviu falar de Tomé aqui? Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Olha que interessante. Nós vimos o Senhor. Os outros discípulos falaram isso para ele. Não foi um discípulo, foram os outros. Nós vimos o Senhor ressurreto. Ele respondeu, leia comigo, vamos lá. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Quantos de nós somos assim? Queremos ver algo, queremos alguma manifestação. Deus muitas vezes, com a graça e misericórdia dele, com a paciência infinita que ele tem para conosco, ele de alguma forma responde à nossa incredulidade. Mas nós perdemos muito, nós deixamos de alcançar muita coisa, nós deixamos de viver muita coisa, nós deixamos de viver com paz, com liberdade, com ousadia. Foram ainda mais alguns dias, diz o texto, uma semana depois, fala para o teu irmão, uma semana depois.
uma semana sem crer que Jesus estava ressuscitado. Quantos de nós estamos passando por essa semana? As pessoas falam para nós, nós sabemos, nós vimos, Deus fez na minha vida. A pessoa dá o testemunho, a pessoa compartilha. E nós falamos, eu só se eu ver, só se eu tocar, só se acontecer tal coisa, só se fulano mudar. Querendo dar ordem em Deus, querendo desafiar a Deus. Fala assim comigo, misericórdia. Uma semana depois, diz o texto, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé, veja as minhas mãos e põe o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Fala para o teu irmão assim, pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou, meu Senhor e meu Deus. Mas é interessante o que Jesus diz aqui. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Lê comigo essa frase final aqui, do 29. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Quem quer ser feliz aí? E para ser feliz, diferente do que o mundo prega, eu não posso buscar a minha vontade, o meu querer, o meu desejo. Para ser feliz é necessário seguir a Jesus, crer na palavra dele. Feliz ou bem-aventurado, conforme a tradução que você utilizar, são os que não viram, mas creram. Sabe por quê, amados? Porque a fé não está ligada a ver algo. A fé não está ligada à visão. Está ligada à palavra. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre o abismo. E naquele contexto de desordem, de caos, o texto diz que houve uma intervenção divina. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Amém? A palavra lançada, creia meu irmão, minha irmã, é na palavra, não em sinais. Muitos viram sinais de Jesus e o abandonaram. Diz o texto que certa vez, Jesus começou a ensinar. Sabe que muitas pessoas não gostam de ser ensinadas. Muitas pessoas gostam dos sinais, dos milagres. Mas Jesus começou a ensinar e diz o texto que as pessoas começaram a ir embora. Viraram as costas e foram embora. E Jesus olha para os 12 e fala, e vocês também não vão embora? E Pedro então olha e diz, Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. A vida eterna não vem dos milagres, vem das palavras do Senhor, amém? Por isso que eu, precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor, se alimente da palavra do Senhor. Felizes os que não viram e creram. Felizes. E quem não quer ser feliz? Inclusive, se você ainda não pegou o seu plano de leitura anual da Bíblia, na saída você pode pegar ali
na portaria, é um presente nosso para você. Para que você leia a Bíblia diariamente. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O Senhor nos ensinou a orar. Tomé foi reprovado nessa ocasião, nessa oportunidade. Jesus disse naquele momento de angústia do alto funcionário: vocês estão crendo da forma errada. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Esse capítulo 11 é conhecido como o capítulo da fé. Ele fala muito sobre fé, nos ensina sobre fé. Sabe que fé, fidelidade são sinônimos. Ter fé é saber que Deus é fiel. Quem crê que Deus é fiel? Fé e fidelidade são sinônimos. Diz o texto aqui, capítulo 11, olha só que interessante o que diz o versículo 1. A fé é a certeza, diga comigo, certeza. Olha só, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Amém? Olha o que diz o versículo 2: foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Quer ser aprovado por Deus? Creia na palavra dele, não no que vê, mas na palavra dele. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele diz que nada da sua palavra passará, a terra passará, os céus passarão, mas a palavra dele não passará. Olha o versículo 6 que nos diz: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Amém? Não tem como conviver, conhecer, não tem como agradar a Deus sem fé na palavra dele. E fé não é crendice. Às vezes a pessoa tem fé ou crendice, tem superstições, simpatia. Na virada do ano, quantos que caem em simpatias? Pular onda, né? Pular 7 vezes onda, não comer galinha, senão cisca para trás, né? Não comer porco, senão fica fuçando na lama durante o ano. Cor de roupa, né? Branco pela paz, né? Verde esperança, amarelo, por aí vai. Isso não é fé, isso é crendice. A fé, ela vem de ouvir a palavra do Senhor. Paulo escreve lá aos Romanos dizendo: a fé vem de ouvir a palavra do Senhor. Amém? As pessoas às vezes vai apostar, né? Vai lá jogar lá na loto, cena, essas coisas, fala: vou fazer uma fezinha. É fezinha mesmo, né? Temos que crer na palavra do Senhor. Amém? Não é crendice, porque às vezes fala: o povo brasileiro é um povo de muita fé. Não, tem muita crendice, muito engano. Creia na palavra lançada, na semente que é a palavra do Senhor. Aleluia. Mas voltando lá para o texto de João capítulo 4. Versículo 48 novamente. Jesus disse ao funcionário: vocês só creem quando vêm grandes milagres.
E esse funcionário, então, como aquele que realmente precisa de Cristo, não ficou ali dialogando, questionando. Ele simplesmente respondeu: Senhor, venha depressa, antes que meu filho morra. E Jesus, então, ele faz o quê? Ele lança a palavra. Ele diz: volte para casa, o seu filho vai viver. A palavra foi lançada, a palavra foi dita. Sabe, amados, que a palavra ela tem poder, mesmo a nossa palavra. Cuidado com o que você diz, cuidado com o que você expressa. A Bíblia diz que a língua ela é um instrumento terrível, que ela é capaz de pôr fogo, de destruir. E quantos foram feridos, machucados com as palavras dos seus pais, do cônjuge? Quantos casamentos destruídos por conta de palavras lançadas? Quantos relacionamentos acabaram? A palavra tem o poder, assim como a palavra pode abençoar, uma palavra pode gerar vida. Na nossa lei, alguém só é considerado casado se a pessoa diz diante de uma autoridade: sim, eu aceito. Enquanto a pessoa não fala sim, eu aceito, ela não é casada. A palavra precisa ser expressa. A palavra de Deus, ela gera vida. Jesus disse: vá. Quando você está orando, buscando a direção do Senhor, por isso que esse plano de leitura se chama busca diária. Você está buscando o Senhor, você lê ali, você se depara com um texto e se encaixa. O Espírito Santo diz: é para você essa palavra. Você crê na palavra, você vive essa palavra e você começa a andar por essa palavra, amém? Jesus disse para aquele homem: vá em paz, pode voltar para casa. E de alguma forma, amados, aquele homem creu. Diz o texto, ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. Jesus não deu nenhum amuleto para ele, Jesus não fez nenhum ritual, Jesus não fez nenhuma oração ou algo do tipo, não deu nenhum lencinho ungido falando: ó, vai lá, leve esse lenço lá. Não, ele falou: volte, seu filho está curado. E é o que basta. Quando o Senhor lança a sua palavra, é o que basta para nós, amém, amados? E ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. E o texto então relata que o filho foi curado. Os empregados disseram: ele está vivo. E ele conseguiu compreender que foi mais ou menos na mesma hora que Jesus falou, o filho dele ficou curado. Que é isso que acontece quando nós cremos na palavra do Senhor. Meu irmão, que nesse ano de 2024 você não ande, não viva pela sua força, pelo seu esforço, que a sua expectativa não esteja em homens ou mulheres ou em pessoas, mas que você ande, cada um de nós aqui ande, viva com base na palavra do Senhor, pois nela está a vida eterna, nela está a verdade. Ainda é cedo, mas daqui a pouco nós teremos, se Deus permitir, vamos chegar no período de eleições este ano. É um período que eu acredito que a maioria aqui já viveu por isso, já passou por isso, melhor dizendo. As pessoas começam a depositar esperança em prefeitos, vereadores, secretários, e começam então a se digladiar, se debater, esperar, lutar por algo. Coloque a sua esperança na palavra de Deus, amém, meus irmãos?
Mas para isso é preciso conhecê-la, buscá-la. É preciso se alimentar da verdade. E diz o texto aqui, versículo 53. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: o seu filho vai viver. Então ele, toda a família, diga comigo, toda a família. Ele e toda a família creram em Jesus. Porque aquele homem ouviu, obedeceu e creu na palavra. Toda a família foi abençoada. O seu filho foi curado. Sua família foi curada, foi salva. Amém? Esse foi o segundo sinal que o evangelista João registrou no seu evangelho. E não é à toa. No primeiro sinal, como Jesus transforma água em vinho, nós vemos ali a graça e a misericórdia dele, suprindo uma necessidade aparentemente desnecessária. Transformou água em vinho naquela festa de casamento. Nesse segundo sinal nós vemos a graça e misericórdia do Senhor, não na situação de festa, mas agora na situação de desespero, de um pai pelo seu filho que estava morrendo. Porque mais uma vez eu digo, não importa a circunstância, para Jesus não há nada impossível. Amém? Fala para o teu irmão, não há nada impossível para Jesus. Pode ser numa festa, como foi no casamento. Pode ser numa situação de desespero, como foi com esse pai. Mas o fato é que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, conforme está escrito lá em Hebreus. Jesus não mudou. Os governos mudaram, a cultura mudou, as circunstâncias mudaram, mas Deus não mudou. Quem crê que Deus não mudou? Eu quero orar contigo. A terra está cada vez mais quente, sim ou não? Mas Deus não mudou. Eu estou vendo vocês aqui, todo mundo assim, né? Se abanando, está quente, mas Deus não mudou. Nada fará com que o nosso Deus mude. Se você quiser orar comigo, se coloque em pé para orarmos. Eu quero te fazer uma pergunta nesse momento. Você tem buscado a palavra do Senhor? Hoje você está recebendo uma palavra, amém? Mas saiba que amanhã, se nós chegarmos lá, se Deus nos permitir chegarmos até amanhã, segunda-feira, Deus tem uma palavra, Deus terá uma palavra para você. Saiba disso. Se você chegar na terça-feira, saiba que Deus terá uma palavra para você, porque Ele se renova, a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Então não se contente em ficar com essa palavra de domingo. Busque a palavra do Senhor todos os dias. Amém? Eu quero orar contigo no seguinte sentido. Coloque agora em oração, se você quiser fazer. Se você tem uma situação difícil, coloque isso em oração agora diante de Deus. Faça como aquele homem. Seja direto, sem palavras bonitas. Aquele homem falou: Senhor, meu filho está doente. Vem depressa. Vem aqui em casa. Faz o teu milagre. Se você quiser, feche seus olhos. Ore ao Senhor agora. Coloca diante dele essa situação difícil. Senhor, nós oramos crendo. Nós oramos, Senhor, com expectativa. Não porque merecemos, mas porque o Senhor é cheio de graça e misericórdia.
Sabemos que nossos atos, nossas palavras já geraram tanta destruição, tanto erro, mas o Senhor é misericordioso. O Senhor é gracioso para fazer mais do que pedimos, mais do que pensamos. Conforme cada um está orando aqui, Senhor, colocando diante de Ti necessidades que estão fora do alcance, necessidades que estão além da nossa capacidade. Mas isso nada é para Ti, Senhor. Isso nada é para Ti. Não é impossível para o Teu agir. Eu creio. Tu és a cura, Senhor. Tu és a fonte. Tu és a vida. Tu és a resposta. Eu creio. Nós cremos, Senhor. Aleluia. Me escutas quando clamo. Eu creio, Senhor. Calma o meu pensar. Aleluia. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti. Confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo. Acalma o meu pensar. Me levas pelo curando todo o meu ser. Eu confio em Ti. Confio em Ti. Declare e creio que Tu és a cura, Senhor. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. É verdade, Senhor. Precisamos de Ti, Jesus. Nada é impossível. Declare isso. Nada é impossível. Aleluia. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tenho
és a vida, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Aleluia. Precisamos de Ti, Senhor. Aleluia. Senhor, nós oramos crendo nessa palavra, Senhor, que Tu és tudo o que precisamos. Cremos na Tua bondade. Cremos, Senhor, que o Senhor ouve as orações, porque a Tua palavra assim diz. Obrigado, ó Pai, por cada oração ouvida aqui. E eu creio, Senhor, por cada oração respondida aqui, Senhor. Nós oramos gratos a Ti, ó Pai, crendo no Senhor e na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, Rei da Glória. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Amém? Pode se sentar por um momento. Estamos partindo para o encerramento. Teremos aqui agora um aviso importante, um comunicado do pessoal do PJ. Após teremos o momento de ofertas. E aí, vamos encerrar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Gabriel e a Bianca, que são aí os responsáveis pelo ministério Palavra Jovem. Glória a Deus, boa noite, igreja, tudo bem? Nós temos aqui um videozinho para passar. Deixa eu ver se o Mateus está no jeito. Nós estamos aqui hoje. Saiu aí. Now the world don't move to the beat of just one drum. Nós estamos aqui hoje, eu e minha esposa Bianca, representando aqui o Ministério de Jovens, Palavra Jovem. E aí nós estamos muito felizes hoje para poder anunciar sobre o Retiro dos Jovens 2024, que acontecerá dia 9, 10 e 11 de fevereiro. Na Fazenda Faixa Branca nós já estamos preparando, as inscrições já estão abertas. Vocês viram uns videozinhos aí, nas redes sociais vão sair mais vídeos, mais informações. Você jovem, acima de 13 anos, você está intimado a participar desse retiro. Nós fizemos o nosso primeiro agora em 2023 e foi sensacional. Deus fez grandes coisas na vida de vários jovens, nas nossas também, que estávamos ali participando. E agora 2024 não vai ser diferente. 2024 nós cremos que vai ser mais transformador. Nós cremos que mais jovens serão impactados ali. E por isso nós aumentamos mais um dia nesse 2024. Tem coisas novas acontecendo. Então não fique de fora. Nós vamos ter aqui na saída um plantão de inscrições. Tá? As inscrições são online, mas o pessoal aqui que vocês veem com essa camisetinha vai estar aqui para auxiliar vocês a participar. Pais, incentive seus filhos. Nos procurem se tiver qualquer dúvida em relação ao retiro. São 3 dias aí, mas são 3 dias que marcam a vida deles.
São 3 dias que nós temos aqui, graças a Deus, frutos já do retiro passado. Então é muito forte. Incentive seus filhos. Eu sei que jovem às vezes precisa de um empurrãozinho com os 2 pés, mas devagarzinho, mas incentive. Nos procurem, tá? Nas redes sociais nós vamos publicar, colocar no grupo da igreja. Tem o Instagram do PJ, pj.ibvi church. Segue lá a gente, que vocês vão saber mais informações. Então tá, o pessoal vai estar nessa parede aqui, vai estar a Bianca, vamos estar nessa parede aqui na saída, nos procure que nós já vamos fazer as inscrições. Beleza? Mais informações a gente passa para vocês também, ou nós estamos aqui realmente para receber vocês, tirar qualquer dúvida, tá bom? Obrigado, e nós agradecemos aí, e esse retiro vai ser benção. Amém? Glória a Deus, amém. Expectativa gera ambiente de milagres, hein? Amém. Vai ter vaga para mega jovem também ou não? Amém. Você que é mega jovem como eu, né? Vai ter vaga também, se prepara aí. Vamos ficar em pé para orarmos então, participar das ofertas, depois vamos orar encerrando. Glória a Deus. Amém. Senhor, nós oramos gratos pela Tua misericórdia, Tua graça. Gratos porque o Senhor tem cuidado de nós. Consagramos esse momento tão importante de dízimos e ofertas e pedimos, ó Deus, a provisão do Senhor. Declaramos que tudo que existe nos céus e na terra pertence a Ti. Somos apenas mordomos. Que não falte a Tua provisão em cada lar aqui, ó Pai. Seja provisão espiritual, seja emocional, seja na saúde, seja financeira. Pai, em nome de Jesus eu oro grato a Ti. Nós oramos gratos em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Em Ti eu tudo posso. Não há limite. A força está em Ti. Nada é impossível. Em Ti olhos se abrem. Caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo. Não vou viver pelo que sinto. Eu sei, Senhor, eu sei que comigo sempre está. E tudo pode se realizar em Ti eu tudo posso. Não há limite. Nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada, eu creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar encerrando então, Pai, com alegria, com gratidão nós oramos, encerrando esse momento, com gratidão.